Então, boa noite a todos. Estamos hoje em mais uma videotutoria da disciplina de didática, do dia 4 de outubro de 2021. E o ano já está acabando, né? Já está se aproximando a APX1 e vamos que vamos. Então, a gente está iniciando a videotutoria um pouquinho mais cedo. Na verdade, o horário previsto ficou às 18 horas. A gente sempre dá um tempinho para o pessoal ir chegando, mas hoje eu estou com uma restrição de horário. Então, para a gente não perder tempo, eu não pude esperar muito e, de qualquer forma, vai ficar gravado aí para quem perdeu o iniciozinho ou quem não pôde, né, participar da videotutoria de hoje. Então, vamos começar. Aqui a gente está presente com o Marcos, com a Miriam, que está a caminho, né, no ônibus, e a Andréia Pires. Então, queria ouvir de vocês como é que foi a semana em relação aos estudos, se está todo mundo bem, é claro, de saúde, das aulas que vocês viram, se tem alguma coisa que mereça destaque para a gente trazer para essa discussão. Vi também que o pessoal está participando lá no fórum, né? Coloquei lá uma provocação e o pessoal tem respondido, isso é bem bacana. E aí eu queria saber de vocês aqui, o que vocês têm a contribuir em relação ao conteúdo que está sendo estudado. Eu fiz voto de silêncio, né? Eu vou fazer também esse voto. É só lembrando que a gente está com restrição de horário e se a gente perder tempo, a gente acaba não aproveitando esse momento aí de troca. As Então, meninas, Miriam, eu sei que está no a, trajeto aí, se conseguir falar alguma coisa. a AD, ela Andréia, é até a aula, só para mim poder ver se eu li certo. A D ou a P? AP, perdão. Até a aula 12, Tá. Então de 1 a eu tô na 12. aula, tá, eu tô na aula Hoje, certa. Eu tenho seguindo o uma, cronograma, seria de a aula 11 e 12. é nela mesmo que eu tenho um ponto aí. Enquanto as meninas vão perguntando, deixa eu só abrir aqui, didática, eu fiz uma ponderação aqui. Enquanto ele abre aí, para a gente ganhar tempo, deixei uma provocação lá no fórum assim. Agora, para fomentar a discussão das aulas estudadas, responda com suas palavras, valendo pontuação para o fórum desta semana. Aí, questão 1, uma questão só. Como a didática pode lhe auxiliar em sua prática como pedagogo e ou professor? Aponte citações do material didático que justifique sua resposta. Então, aqui é para você responder com as suas palavras. E quando a gente fala de citação, é transcrever algum trecho do material didático ou de algum autor, né? A professora Vera Maria Candô, Libânio, para consolidar, fundamentar aquela afirmação que você traz na questão. A maioria do pessoal respondeu a partir da experiência, mas e não fundamentou, mas é bem legal fundamentar também, porque aí a gente vai associando a teoria com a prática. Então, aproveitando essa pergunta, enquanto o Marcos verifica aí as questões de dúvida dele, gostaria de quem está aqui presente pudesse responder essa questão, essa pergunta: como que a didática pode lhe auxiliar, lhe favorecendo como pedagogo ou professor? Por que pedagogo ou professor? Porque existem funções do pedagogo que nem sempre ele vai atuar como professor. E isso também na escola, que a gente já viu aqui que o pedagogo, o campo de trabalho do ramo profissional do pedagogo, a área profissional do pedagogo não é só a escola. Então é em empresa, é em clínica, em ONGs, instituições que têm educação, o pedagogo ele pode ser
fazer presente, emissoras de TV, rádio, ou seja, em tudo, né? Basta a pessoa ter uma perspectiva ampliada desse profissional para perceber onde ele cabe, e o profissional da pedagogia ele cabe em muitos espaços. Então, nem sempre ele vai atuar como professor, dando aula, mas na escola, por exemplo, ele sendo um orientador pedagógico, um supervisor, essa função não é dada a ele a atribuição de professor, é dado a ele a função de técnico, é um cargo técnico e não um cargo de magistério. Magistério é aquele que está na sala de aula ensinando de fato. Como o pedagogo ele estará acompanhando um profissional da educação, supervisionando, orientando, auxiliando, às vezes administrando, em alguns momentos ele pode até dar aula para esse profissional, para o próprio professor, em reuniões pedagógicas, em qualificação, capacitação, mas ele não é chamado de professor quando ele ocupa essa função de orientador, supervisor, ele é técnico. Então, quando a gente diz como que a didática pode, a gente pergunta como a didática pode estar ali auxiliando na função ou cargo de pedagogo ou de professor, as pessoas podem perguntar, ué, mas o pedagogo ele não é professor? A formação dele de essência é sim professor, é um especialista na área de educação, é dada ao magistério, mas nem sempre ele vai estar exercendo essa função. Tá? Só para justificar aí. E aí, voltando, eu gostaria de ouvir de vocês como que a didática pode estar auxiliando, mediante tudo que a gente já viu, né, das aulas de 1 a 12, envolvendo a formação do professor, a educação a distância como complemento da formação desse profissional da área de educação, as tecnologias digitais de informação e comunicação, a parte da legislação de políticas públicas que envolve esse profissional da educação, como que a didática se insere aí, a didática crítica e plural que a gente viu lá no início, né? Essa organização, esse papel em uma parte que ela é mais burocrática, uma parte de hoje, contemporânea, que ela é mais prática, tem a sua teoria, mas que ela fundamenta muito mais a questão da diversidade. Então, como? De que maneira a didática pode estar auxiliando vocês nessa formação pedagógica, independente da área em que vocês vão atuar dentro da própria pedagogia? Silvia, eu acho que até uma colocação que eu tenho com relação ao texto 11, da aula 11, acho que é José Miron, ele diz uma coisa que, no começo dessa aula, ele diz que na educação, nas organizações empresariais ou escolares, nós buscamos um equilíbrio entre a flexibilidade e a organização. E mais à frente, ele diz que na página 2, no início da página, ele diz assim: podemos modificar a forma de ensinar e de aprender, um ensinar mais compartilhado. E eu vejo que a didática associada à pedagogia, ela vai proporcionar para que o professor transforme essa aula de uma forma modificada, porque nem todos os alunos, ele diz isso mais adiante, aprendem da mesma forma, mas isso também não quer dizer que nós temos que ensinar para todo mundo da mesma forma. Nós, enquanto pedagogos ou enquanto professor, nós devemos tomar um posicionamento de ver aonde que é o melhor para aquela turma se desenvolver, quais são as estratégias, vamos dizer assim, as ferramentas que eu vou utilizar para que esse aluno ou esse grupo de alunos se sobressaia. O que nós víamos, e eu quero crer que era muito no passado, em um passado bem distante, era o professor criando uma metodologia de ensino, que ele aplicava essa metodologia de ensino para diversos grupos de alunos, para diversas comunidades diferentes e por diversos anos. E isso hoje, com o que nós vivemos nesse processo de transformação, essa aquisição de informação vai depender cada vez menos desse papel do professor independente. Vai depender de um processo de um professor compartilhado, interligado, relação aluno-professor, professor-aluno, para que juntos se descubra isso. E, ao meu ver, uma das grandes resistências com isso é o medo do educador
que eles dizem medo de perder a turma. Então, associado a isso que você falou no tema, que é o comentário que eu queria fazer da aula 11, eu acho que é isso. Ele até chamou a atenção num texto destacado. Hoje nós temos um amplo conhecimento horizontal. Sabemos um pouco de muitas coisas, um pouco de tudo. Falta-nos um conhecimento mais profundo, mais rico, mais integrado. O conhecimento diferente, desvendador, mais amplo de todas as dimensões. Então, eu entendo que nessas dimensões temos que inserir também essa troca de experiência, de relação aluno-professor, professor-aluno, principalmente dadas as ferramentas tecnológicas que hoje são empregadas nas aulas. Muito bem, Marcos, eu vou comentar depois, tá? Miriam, você levantou a mão? Então, você falou que é para falar sobre como que o professor auxilia. Eu vou falar para você o que eu coloquei lá no fórum. Pode? A didática, né? Sim, como a didática pode auxiliar o pedagogo e o professor, sim. A meu ver, a didática auxilia o professor em como ensinar o que foi adquirido na sua formação, atribuindo ao seu conhecimento teórico e prático o que será ensinado, desenvolvendo assim a capacidade crítica e reflexiva para uma análise clara sobre o ensino, utilizando recursos didáticos para tornar as aulas mais dinâmicas, interativas e dialógicas, possibilitando assim situações para que o aluno seja capaz de construir seu próprio saber. Aí eu coloquei uma frase do Libânio que ressalta a distinção entre o pedagógico e o didático, a distinção entre o pedagógico e o didático. O didático refere-se especificamente à teoria e à prática do ensino-aprendizagem, considerando-se o ensino como um tipo de prática educativa, vale dizer, uma modalidade de trabalho pedagógico. Essa é a frase que eu coloquei dele. Muito bem. Andréia, o que você tem para nos dizer? O que você pensa? O que você acha? Eu acho que eu coloquei lá no. Deixa eu procurar por aqui também, que eu coloquei lá no fórum. Não precisa ler exatamente, não. Você pode dizer mais ou Tá, mas menos eu o que até você coloquei lembrar? bastante coisa. Eu coloquei que a didática, né? Ela auxilia, ela vai estar junto. Você tem que estar buscando, fazendo uma junção da teoria e a prática, né? Para você conseguir passar para o seu trabalho. Você tem uma junção da teoria e a prática, né? A didática serve para isso, não é para você. Peraí. Né? Que eu coloquei assim, peraí. Que ela é o principal, ela ocupa o principal local, né? É o mais importante ali é você ter a didática própria, né, para você fazer o seu trabalho. Ela que auxilia o trabalho do professor, né, fazendo uma mediação entre a teoria e a prática. Tá. No seu pôster, você colocou assim: a didática ocupa um lugar especial na prática docente, auxiliando o trabalho do professor, fazendo uma mediação entre as bases teóricas e a prática docente. A didática é uma disciplina importantíssima, pois trata do fazer docente. Foi isso que você colocou. Como fazer, eu não coloquei, mas o que fazer, o como fazer, né? Certo. Então, vou falar primeiro referente à abordagem que o Marcos trouxe para a gente. Essa relação da didática, da pedagogia, do professor, da área de ensino, a teoria e a prática, associando com o que a Andréa nos trouxe e a Miriam também, são importantes sim, e a didática ela é esse ramo da pedagogia, né? A gente pensa assim que a pedagogia é uma árvore, né? É uma árvore e essa árvore ela tem várias ramificações. Uma delas é a didática. E a didática, ela
é um ramo da pedagogia que se preocupa com o processo ensino-aprendizagem, né? Lembra, a gente estudou isso logo no início da disciplina. E essa preocupação da didática nesse processo ensino-aprendizagem, ela foi se modificando com o passar do tempo, porque antes essa preocupação com o ensino, e o ensino estava muito mais para o professor do que para o aluno, porque quem ensina é o professor, quem aprende é o aluno. Com o passar dos anos, a didática começou a ampliar seu ramo de pesquisa, seu ramo de observação e de atuação, e passou a ser uma didática, além de clássica, que ela tem a sua parte, o seu percentual de classicismo, que ela precisa ainda ser clássica, que é aquela parte da didática que se preocupa com as questões mais burocráticas, que auxiliam na organização do fazer escolar, não só do fazer pedagógico, mas do fazer escolar, e aquela parte da didática que ela é mais plural, crítica, olha como o nome já diz, crítica e plural. Que didática é essa crítica e plural que se transformou com o passar do tempo? Se antes a didática era um ramo da pedagogia que se preocupava com o processo ensino e aprendizagem, hoje, no período atual, crítica e atual, ela se preocupa mais com o processo ensino e aprendizagem, mas com foco voltado na aprendizagem. Porque se antes o ensino era focalizado no professor, na figura do professor, de quem ensina, hoje a didática ela está focalizada no processo, mas daquele que aprende. Quem aprende é o aluno. Então, a atenção está voltada para o aprendiz ou aprendente, né? Então, por isso que a gente estudou as tendências pedagógicas, a gente viu aquela parte das tendências liberais, que elas são mais acríticas ou não críticas, e aquela parte das tendências pedagógicas, que são as progressistas, que são tendências críticas. Porque essa fase das tendências pedagógicas, elas relatam para a gente a evolução e a transformação da sociedade, que ao mesmo tempo que ela se transformava, a educação também precisava acompanhar os passos dessa modificação, dessa transformação na linha do tempo. Chegando nos dias de hoje, onde a aula 11 e a aula 12 retrata muito bem a formação pedagógica, a formação docente, as tecnologias digitais, as tecnologias assessorando aí não só a formação do professor, mas a mediação, esse processo de ensino para a aprendizagem efetiva. Esse conteúdo ele vem agora emergindo dessa didática crítica e plural que a gente precisa se apropriar, que é o que o Marcos traz aqui, né? Se apropriar das tecnologias, o que não quer dizer que as tecnologias sozinha ela vai dar conta da formação do aluno. Não, ela vai auxiliar, porque as tecnologias elas sempre existiram, elas não são um acontecimento ou ferramentas ou metodologias que a gente utiliza, elas que surgiram agora. Elas são muito antigas, assim como as metodologias ativas, que a gente ouve muito falar, elas já existem há muito tempo, só que eram aplicadas por pessoas, por professores de forma mais isoladas. De repente, não, a teoria agora ela traz esse grande boom das tecnologias e metodologias ativas, atribuindo a elas grandes resultados favoráveis que a gente pode aplicar não só na sala de aula, mas na escola como um todo. Então, não adianta a gente ter a tecnologia se a gente não consegue se apropriar dela, não consegue ter ela a nosso serviço, à nossa disposição. Não no sentido de ter acesso, porque às vezes eu tenho acesso, mas eu não sei usar. Então, o que adianta eu ter uma televisão na minha casa de alta tecnologia, uma Smart TV,
mas eu não sei utilizar os recursos dessa tecnologia, dessa TV. Então, aí a gente lembrando um pouquinho da disciplina de educação à distância, que nós estudamos sobre a tecnologia e a técnica. Então, o que é a tecnologia? É essa Smart TV. E quem é o técnico? O técnico é quem opera essa tecnologia, é quem vai ligar a TV, é quem vai manusear e utilizar todos os recursos disponíveis, ou pelo menos boa parte do percentual desse recurso disponível para ele utilizar na vida, no dia a dia. Então, se eu tenho a tecnologia, mas eu não tenho a técnica, ou seja, o operador dessa tecnologia, ou competências e habilidades para operar essa tecnologia, de nada me adianta a tecnologia. É uma Smart TV desligada, tá? Então, essa apropriação, a didática, ela traz, a didática crítica e plural, ela traz e exige do professor que ele seja dinâmico, que ele seja diversificado, que ele compreenda os acontecimentos sociais, não só do entorno da sua escola ou da sua escola, mas em âmbito social, porque é essa sociedade que ele tem que trazer para a escola, para aí sim associar o currículo e aí dar vida a esse currículo, para que esse currículo não seja passivo e estático e acrítico, porque o que a gente quer, o que a didática exige hoje do profissional de educação, e aí, quando eu falo do profissional de educação, eu estou falando de todos que trabalham com a educação, é que ele seja dinâmico, diversificado e que ele tenha as mesmas competências que ele pretende desenvolver no seu aluno. Porque, veja bem, aí a gente traz Philippe Perrenot, que traz as competências necessárias ao profissional do futuro, ou ao professor, ou ao educador. E nem sempre esse professor, esse profissional da educação, ou profissional do futuro, ele tem as competências, essas 10 competências que ele diz que são necessárias para serem desenvolvidas no aluno. Então, primeiro, eu preciso desenvolver essas competências em mim, entender o quanto elas são importantes e necessárias e úteis para a minha vida, para depois eu perceber essas competências sendo desenvolvidas no âmbito da minha escola e entender como elas vão auxiliar e como elas serão importantes para o meu aluno ou para a minha escola. Foi só um apanhado geral, aproveitando a fala de vocês aí, no que se refere à didática. Boa noite, Moisés. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem. Você quer trazer alguma questão, comentar alguma coisa? Eu coloquei uma provocação, uma pequena provocação lá no fórum, mas, além disso, aí trouxe essa provocação para cá também, de perguntar como a didática pode auxiliar na sua formação, na sua vida profissional como pedagogo ou como professor, e também alguma questão que você tem aí, que você queira abordar, referente às aulas 11 e 12, ou outras que você queira trazer. Falei um pouquinho da AP, que já está chegando, né? Acredito que para a previsão é para o dia 5, ela está já disponível e vocês estarem desempenhando ela aí, e o conteúdo de estudo é da aula de 1 a 12. Você tem alguma coisa aí para a gente conversar um pouquinho? Então, eu queria comentar, assim, em relação à questão da tecnologia. Né? A minha filha, ela estudava no IF, que ela terminou no meio do ano. E o IF é um colégio, é um colégio federal, né? E como a gente está fazendo também uma faculdade federal. E lá, eu não sei se foi uma questão política, né? Porque, infelizmente, a educação não está desvinculada da política, né? E se a política não agrada, né, esse segmento, né, docente, a gente sabe que existe aí resistência e tal. Mas o que eu queria comentar é a falta de adesão dos professores do nível federal para aderirem a essa metodologia, essa tecnologia.
ela ficou sem aula até outubro, com a justificativa que os professores não tinham capacidade, não eram ou capacitados para usar essa tecnologia, porque isso não fazia parte do plano didático. E eu achei assim um absurdo. Por quê? Eu não acredito que eles não tinham condições de dar alguma aula eu sei que entra um pouquinho na disciplina passada, né, que é de educação à distância. Mas, como a gente viu na disciplina passada, o que a gente tem hoje não é nem o que era educação à distância e nem é algo que estava acostumado. Mas o que eu queria comentar é a resistência que alguns professores ainda têm com a tecnologia. Isso eu queria fazer esse primeiro comentário. Então, Moisés, nós estávamos conversando exatamente, não especificamente sobre o IFRJ, mas as instituições do educador no geral, né? Das necessidades de competência que precisam ser desenvolvidas, e é inegável a gente dizer que a situação da pandemia, ela foi péssima de modo geral, para a humanidade, em termos de saúde e questão de vida, né? Mas para os aspectos profissionais, e aí eu não falo só de educação, mas em todos os campos, ela foi assim um empurrão necessário para que as coisas começassem a acontecer. Então, por que isso? Por que eu digo isso? Porque é natural do ser humano a gente viver numa situação de conforto, né? Nossa zona de conforto. Então, se eu trabalho numa instituição, e aí independe de qual instituição que seja, escola, empresa, ONG, que a situação esteja muito confortável para mim, eu não vou me movimentar para aprender, para fazer mais. É claro, não estou generalizando, né? Porque tem pessoas e pessoas, tem pessoas que são inquietas, que elas estão à frente do seu tempo, mas tem outras que estão atrás do seu tempo e tem outras que estão no seu tempo. Então, o que está acontecendo agora? A maioria está no seu tempo. Então, é agora, com esses acontecimentos pandêmicos, é que as pessoas começam a perceber, inclusive isso, a perceber as suas dificuldades, dificuldades que antes não eram percebidas porque ela estava na sua zona de conforto. Nunca foi exigido dela, nunca foi necessário que ela saísse dessa zona de conforto. Um exemplo bem clássico disso somos nós aqui, vou me utilizar como exemplo. Eu aprendi muita coisa durante essa pandemia. Eu aprendi a gravar vídeo, a editar, aprendi a organizar melhor atividades de evento. Nossa, é uma infinidade de coisas, de situações que a tecnologia veio me favorecer que eu não sabia. E talvez nunca saberia se não fosse esse empurrão da necessidade de eu ter que sair da minha zona de conforto, porque se eu permanecesse nela, ia ser a Silvia formada em 2000, no ano 2000, os conhecimentos do ano 2000, que não chegaria até aqui hoje, porque de lá para cá quanta coisa mudou, de lá para cá quantas coisas foram acrescentadas ao curso de pedagogia, ao ensino, à formação, então eu ficaria estagnada. E é isso que está acontecendo com as instituições de modo geral. Então, nunca foi necessário ter essa apreensão de aprender coisas, descobrir, formar. E cá para nós, e aí falando de instituições federais, as instituições federais, elas são federais. Quando a gente fala de federal, é um âmbito muito amplo, que é regido
por leis e regras e normas, e é uma série de hierarquia. Não é uma escola privada, onde tem o mantenedouro da escola e o coordenador, ou 2 coordenadores e um administrador, mais os seus professores. É como se fosse assim, é tudo mais aqui, ó. A centralidade administrativa, burocrática e pedagógica, ela está tudo mais aqui, ó, pertinho. Quando a gente fala de âmbito municipal, a coisa já toma uma proporção maior. Estadual, maior ainda. Federal é o Brasil inteiro. Então, até acontece uma coisa ou outra, mas é difícil, é bem difícil uma instituição federal ela ter um comportamento que difere muito do outro. Ou você coloca todo mundo para andar junto, ou é bem lento esses passos, porque é como se as pessoas tivessem um sentido, um grupo começa a tomar aquele sentido, começa a perceber qual é o sentido do caminhar, e os outros começam a ir sendo caminhados juntos, mas é lento, porque é o Brasil todo. E aí, assim, por que eu estou falando isso? Os educadores do Instituto Federal, eles não se sentem ou não estão capacitados para trabalhar com essa situação remotamente. Ninguém estava. As instituições menores, elas conseguem dar conta disso mais rápido, mas as maiores é mais complexo. Tão complexo quanto o tamanho do Brasil. Não estou justificando, mas estou explicando por que talvez em algumas esferas as situações acontecem um pouco mais lenta, porque são várias cabeças, são vários diretores, são vários reitores, e uma normativa que nem sempre ela é clara e explícita para todos os reitores e para todos os comportamentos. Lembrando que a gente ainda precisa respeitar as especificidades de cada região. Né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Não justifica, porque aí é o fato das pessoas correrem na frente, mas a gente sabe que nem sempre as pessoas, por elas só, né, se deixar por elas só, elas vão correr na frente. Às vezes nem atrás. De conforto, né? Exatamente. E aí, às vezes, para um gestor de uma instituição que é federal dar conta disso, isso vai acontecer de maneira mais lenta. Né? E cada campus funciona de um jeito, tem campus que tem estrutura, que tem computador, que tem tecnologia, que tem servidores, tem outro campo que não tem, né? Está em implantação ainda, ou é um campus avançado, que ele tem limitação financeira. Então, assim, existem muitas questões burocráticas que envolvem a questão, as instituições federais de um modo geral, e aí estou falando das universidades também. O Instituto Federal é uma instituição diferenciada porque ela foi pensada para colocar em integração, em interação, tanto os universitários quanto o pessoal do ensino médio na formação técnica. Então, é uma instituição que foi pensada de forma inteligente, associar a parte tecnológica com o conhecimento científico, o que a gente não vê fácil, né? Não vê por aí, mas essa questão da formação, ela realmente ela acaba acontecendo bem lenta por causa dessas especificidades regionais e por causa das especificidades das próprias pessoas em si. Uma coisa só que eu queria comentar, eles começaram a fazer, não sei se é a PNP, tinha uma sigla que falava. Eu sei que foram feitas pelo menos 10 reuniões. Eu falei, gente, será que, aí estudando aqui sobre a gestão democrática, será que eles querem ser tão democráticos que eles não conseguem colocar em prática nada? Fazia uma reunião, não chegava a um consenso nenhum, nem a nenhum consenso chegava. Então, eu fiquei pensando, eu sei que tem a gestão democrática, né, que está lá na LDB, tudo, mas algumas coisas não pode ser tão democrático, porque senão
eu sei que essas reuniões foram pelo menos 4 meses. A democracia não chegava a um consenso, porque cada hora algum professor levantava alguma questão e aí parecia que a reunião ia para estaca zero. Então, assim, eu acho que a gestão democrática, eu sei que está relacionada a outra disciplina, mas, assim, no caso da gestão democrática, que seria voltada aí para a didática, como que seria feito, né, pensado essa maneira. Só que aí eu também fiquei pensando, falei, gente, todo mundo achou a sua didática para dar aula. Por que o IF não pode copiar ninguém? Ou está querendo criar uma metodologia nova, quer inovar alguma coisa, quer ser democrático, porque, às vezes, algumas coisas, sendo muito democráticas, fogem um pouco do sentido, da razão de existir. Então, vou te responder para a gente sair um pouquinho desse assunto, tá? Sim. Só porque eu fiquei bem assim, os alunos ficaram bem indignados, na verdade, todos ficaram, porque todo mundo ficou aí um tempão aí, né, e não teve uma mobilização. E aí parece que não tem didática, parece que tudo isso, essa pedagogia aí, parece que foi toda para o lixo. Então, a questão é essa. Você falou de questões políticas, né, no início da sua fala, e quando a gente fala de questões políticas, a gente se volta logo para a questão democrática. Por ser uma instituição federal, ela fica em maior evidência do que o Estado, do que o município, do que as privadas. E aí você não ser democrático numa instituição que tem uma visibilidade federal é uma responsabilidade muito grande para quem está gestando essas instituições. Você entende? Então, essa questão de participação, vou te dar um exemplo muito simples. Os referenciais de qualidade da educação superior à distância, que a gente estudou lá na disciplina de educação à distância, ele foi um documento lançado se eu não me engano, em 2007, para público, para construção pública. E, assim, era impossível dele ser finalizado, porque a todo momento tinha uma manifestação, e aí isso requer paciência, requer tempo, e talvez seja esse tempo que deixa as pessoas angustiadas, porque as questões democráticas, quando você fala de democracia, ela parte do pressuposto que você vai ouvir todo mundo. E a gente também tem uma série de documentos que foram legais, né, que foram regidos dessa forma democrática e que hoje eles são alvos de uma certa depreciação, porque eles foram democráticos até um determinado momento e depois deixou de ser democrático, que é quando o negócio não anda, entendeu? Quando o negócio não vai para frente. Então, a gente tem alguns documentos que eles são depreciados por conta disso, né? Que democracia é essa? Se não tem participação do professor, se não tem participação da classe A, da classe B, da classe C. Então, é uma responsabilidade muito grande você gestar uma instituição desse tamanho e, de fato, não ser democrática. E aí tem uma outra questão, eu já vou te dar a palavra, Marcos, que é assim, veja bem, eu vou usar o próprio exemplo de vocês. Boa parte das vezes que nós estamos em tutoria, eu não sei como vocês me percebem, mas muitas vezes não é só com vocês, mas com outras turmas, outros alunos também. Alunos me trazem questão querendo uma resposta, como se a minha resposta ela fosse realmente uma solução a ser dada aos problemas. E eu entendo isso como uma angústia de você ter perguntas e questionamentos e ninguém responde. Como o Marcos mesmo, ele já trouxe várias questões práticas, de ordem prática, para a gente discutir, né? E me direciona a pergunta como se eu fosse ter uma resposta que solucionasse todos os problemas daquela situação. Do mesmo jeito que vocês têm essas angústias que vocês trazem para mim, de novo, não sei qual é a percepção que vocês têm ao meu respeito. Talvez vocês achem que eu sou uma pessoa muito bem resolvida.
pasmem, mas eu também não sou. Né? Eu também tenho minhas dúvidas e meus questionamentos, e muitas vezes vocês me trazem pergunta que eu penso junto com vocês. E algumas sugestões, elas surgem por causa dessas provocações que são fundamentais que vocês trazem para mim. Mas os professores, os educadores, de modo geral, nas escolas, eles passam por essa mesma situação que vocês estão passando hoje como alunos. Aí vocês podem dizer assim: ah, poxa, mas eu sou aluno, eu estou aprendendo, eu estou no meu direito de perguntar e de questionar. A gente vai ser aluno até o dia da nossa morte, porque a vida está sempre ensinando alguma coisa para a gente, ensinando a não ficar na zona de conforto, ou, em alguns momentos, ensinando a permanecer na zona de conforto, ensinando a sobreviver, a defender aquilo que é importante para a sociedade, mas também a defender aquilo que é importante para mim, para a minha profissão e para a minha figura como pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer? Não difere em nada, até porque muitos de vocês aqui já são professores, essas angústias que vocês trazem, porque vocês querem uma resposta, algo pronto, algo que solucione os problemas. Os educadores nas escolas, eles também querem, só que eles não sabem como. E aí, quando alguém aparece com alguma teoria, ou às vezes uma teoria até que já tenha passado por alguma prática, talvez por não ter tido aquela vivência, a pessoa pode acreditar que aquilo não é um bom caminho, porque não faz parte da realidade dela. Ela vai ter que aprender sobre aquilo. Vou ter que sair muito da minha zona de conforto. A gente sai um pouquinho, cada dia a gente sai mais um pouquinho, mas sair muito é como se a gente assumisse uma situação de não conseguir, de não conseguir executar, atender às expectativas que o outro está colocando em mim. Então, é mais fácil eu dar um passo para trás, eu reconhecer que ainda não sou capaz e ir aos pouquinhos, tentando, dialogando. Por isso a democracia ela é tão demorada, para eu perceber qual é o caminho, qual é o momento e quando eu consigo sair dessa minha meia inércia. Não sei, Moisés, se eu te respondi. E aí, de novo, falando do tamanho, né? Quando a gente está aqui, né, dentro da minha casa, a gente tem uma figura que comanda. E é mais fácil até para obedecer, porque ela está pertinho da gente. Mas quando é Brasil, a gente tem várias pessoas que comandam e cada uma numa região, cada uma com uma cabeça, cada uma com uma situação de estrutura e com pessoas que também são tão diferentes quanto a minha cabeça ou quanto as pessoas que moram comigo na minha casa. E daí a morosidade, a dificuldade e as questões legais que uma instituição federal, ou seja ela estadual ou municipal, ela não pode ferir. Aí você falou assim, eu achei muito bacana. Será que está querendo inovar, fazer uma coisa diferente, uma coisa que ninguém nunca fez? Será que não pode copiar? Nem sempre dá para copiar, porque a minha realidade é diferente daquela que está sendo apresentada. E falando de âmbitos governamentais, independente da esfera, se eu trabalho numa escola do município e eu abro para ter aula para essa escola do município, dou determinadas condições para aquela escola do município, vamos supor, todas essas escolas, esta unidade do município, a gente vai dar laptop, porque tem vários alunos que não têm computador em casa e não têm acesso à tecnologia. Para trabalhar remotamente, eles precisam ter tecnologia. Então, essa unidade que é menorzinha aqui, eu vou dar computador para todos. Aí eu caio na questão da equidade, porque eu tenho que oferecer para todas as unidades. Eu tenho que dar condições iguais para todas as unidades da rede municipal para acompanhar aquele ensino remoto. Se eu não conseguir fazer isso com uma, eu caio na questão da improbidade administrativa, eu não posso. Então, assim, são questões pedagógicas
que foi a que você atacou mais, até porque a gente está na disciplina de didática, mas também tem a questão burocrática, que é a tal da didática clássica, que é a que organiza o executor, a execução das partes da área pedagógica, e tem as questões humanas, as relações humanas, de infraestrutura, enfim. É muito mais complexo do que a gente pensa. Não justifica, mas infelizmente é assim que a banda toca. Mas explica. Então tá bom. Obrigado. Marquito, nada. Então, essa aula 11, o Moisés estava falando aí, né? E eu estava vendo essa aula 11 e eu acabei me apaixonando por ela, porque o título dela, Mudar a Forma de Ensinar e de Aprender. Quando Moisés falou a respeito, parece do querendo copiar, talvez, que não quer copiar. Talvez o problema seja realmente esse, do estar querendo copiar, do estar copiando. Porque, assim, por mais que seja engessado, como a Silvia disse, não só esse processo, mas como todo outro processo, eu acho que vai passar muito também pelo professor. Porque, às vezes, como ele diz aqui, né, é importante sermos professores educadores. O que é um professor? Professor é aquele só que transmite o conhecimento. O educador, ele passa a se comprometer com a formação integral, ele passa a se comprometer e se preocupar com o cidadão. Então, talvez seja um desses problemas. Mas uma outra coisa que me chama a atenção também é que ele diz que nós necessitamos de muitas pessoas livres nas empresas e nas escolas que modifiquem as estruturas arcaicas. Um dos nossos grandes problemas hoje é a falta de pessoas dispostas. Primeiro, a falta de mão de obra. É o primeiro ponto. E depois, quando você tem a mão de obra, talvez você não tenha a mão de obra com a disposição necessária para quebrar esses paradigmas, para poder quebrar essa estrutura. E eu acho que talvez vai sobrar para nós. Eu acho. Eu tenho certeza que vai sobrar para vocês. Eu aposto o futuro dessa educação nas pessoas que passam por aqui. Acredito muito mesmo, porque até nessa questão de pessoas mais autônomas trabalhando de forma mais livre nas instituições, parte desse movimento de mudança para frente, de mudança de inovação, essa diferença do professor para educador, né? Eu tenho uma concepção que todas as pessoas que escolhem trabalhar na escola, elas são, para mim, por natureza, educadores. Se não são, em algum momento da vida, eu tenho fé e expectativas que elas descubram que elas são educadoras, porque senão não é um espaço de trabalho para ela. E esse educador é essa conceituação mesmo, é de pessoas comprometidas, que se preocupa com o outro, que quer mudança social, e ele vai conseguir essa mudança social por meio desse processo que é complexo, mas que é rico e bonito, que é educação. Né? Então, eu acredito muito mesmo que esse processo de mudança vai partir de vocês, e vai partir dessas pessoas que questionam, que perguntam, que indagam, que traz a reflexão, não para ter uma resposta para os seus problemas, para a solução dos seus problemas, mas para dialogar, porque quando você externiza uma pergunta, você está indagando para si mesmo. Você não está perguntando só para o outro, você também está se indagando. Você, às vezes, já tem algumas hipóteses. A hipótese de que isso não é possível, ou sim é possível dessa forma, dessa, mas você quer ouvir a opinião do outro. E muitas vezes, quando essa pergunta não sai, não surge, isso significa que a pessoa talvez ela esteja mais perdida do que aquela que receberia a pergunta. Então, é uma questão bem filosófica essa que a gente está discorrendo aqui, que o José Moran traz, e é isso mesmo.
a gente precisa modificar a forma de aprender, né? Porque eu aprendi um presencial, sou fruto do presencial, e te digo, não foi uma coisa de uma noite para outra, quando eu vim para a educação à distância. Eu, nos meus primeiros semestres de educação à distância, eu passava atividade no quadro, mesmo sendo orientada, recebendo qualificação de formação, para entender que o meu papel na educação à distância é esse aqui que hoje eu faço com vocês. Então, para tirar o paradigma do comportamento do presencial de mim, foi a forma como eu aprendi e a forma que eu achava que as pessoas só poderiam aprender daquela maneira, não foi um processo rápido, foi um processo lento, e embora eu possa confessar para vocês que era muito mais trabalhoso eu trabalhar do jeito que eu trabalhava antes e muito mais ineficiente, porque a gente não conseguia desenvolver nos alunos essa autonomia, essa relação horizontalizada que o texto traz aí, de troca, e não de cima para baixo, eu ensino, vocês aprendem. Não, nossos conhecimentos são diferentes e a gente vai construir aqui um mosaico de saber, né? Como já dizia Paulo Freire, nossos saberes são diferentes, um complementa o outro. Então, ficou mais fácil para minha didática. Hoje eu trabalho no presencial do mesmo jeito que eu trabalho com vocês aqui. Os resultados são muito melhores, as pessoas, as relações, elas ficam muito melhores porque a gente se afetiva as pessoas e vice-versa. Não é aquela coisa do jeito que eu aprendi, tá? Não estou dizendo que todas as instituições trabalham dessa forma, mas foi como eu absorvi na minha época, na universidade, essa questão mais engessada de atividade, execução, prova, teste. A gente tem tudo isso aqui, mas a gente também tem essa integração e essa interação, o calor humano, esse diálogo e essa construção coletiva. Ela é coletiva porque eu ajudo vocês a construírem as concepções de vocês, mas vocês também me ajudam a construir as minhas concepções, e ficar rico para ambas as partes. Então, assim como eu era antes, a gente ainda tem muitos educadores que estão nesse processo de mudança, nesse processo de descobrir qual é o caminho que eu devo tomar na minha tendência pedagógica. E, de novo, não foi rápido para mim. Miriam. Então, você falou isso aí, que você mudou o seu jeito de transmitir o que você quer ensinar. Ainda, eu vejo alguns professores ainda que continuam da mesma forma que antes, porque você lê a matéria para o aluno, eu conheço alguns professores que continuam lendo a matéria e fala que explicou. Então, assim, ele avançou, não avançou, porque ele continua fazendo a mesma coisa. Ele lê o conteúdo. E aí? Ele lê ou lê? Igual o nosso, à distância, a gente lê pronto e faz a prova. E tem professores assim ainda, que só lê e não explica, igual você acabou de fazer isso para a gente. Então, professores, Miriam, tem de todas as formas, né? Tem o professor educador, tem o professor que ele é só professor, que é só uma função, não é uma profissão, é só uma função. A gente tem professores que são dialógicos, que interagem, tem professor que eu fico aqui, você fica aí, tem professor que se entrosa, que é a participação dos responsáveis na escola. Tem a figura dos responsáveis como alguém que vai auxiliar no trabalho deles. A gente também tem aqueles professores que acham que a família só existe para atrapalhar o trabalho dele. Então, a gente tem vários tipos de professores, porque todos são seres humanos. E cada ser tem em si uma essência muito subjetiva, muito peculiar.
infelizmente, ou felizmente também, não basta, agora eu sou professor, agora eu vou me comportar como uma pessoa que tem que ensinar, que é educadora, que tem que se preocupar com o próximo. Não, o que eu sou na minha vida social é o que eu carrego para a minha profissão. Por mais que a gente ache às vezes que não, eu não deixo de ser Silvia nunca. Eu sou Silvia desde o momento que eu nasci até o dia em que eu vou morrer, com todas as marcas que o tempo vão me deixar e com todos os conhecimentos e interações que vão me enriquecer. Né? Então, ser professor só tem uma questão. São pessoas como a gente, são pessoas com dúvidas, são pessoas que estão vivendo uma fase muito complexa da sua época, porque está saindo de uma transição de um presencial para uma educação à distância e agora enfiar um remoto bem no meio do negócio. Né? E você em exercício, e às vezes a gente que está de fora do panorama, parece que é fácil. Poxa, a teoria fala que a gente tem que ser democrático, fala da gestão administrativa, fala que a gente precisa ter um domínio pedagógico que tem que ser diversificado, que tem que ser autônomo. Mas aí, quando você vai para a realidade, e essas pessoas, a gente tem que lembrar que elas estão vivendo na pele. É aquela fase das tendências pedagógicas que a gente estudou. O professor do tradicional, liberal, saindo para uma tendência mais progressista. Ele consegue? Ele até vai conseguir, mas olha a dificuldade que o cara aprendeu tão bem fazer o tradicional, ele aprendeu tão bem com os jesuítas a ensinar daquele jeito, e quem conseguiu sobreviver àquela época, né, a escola, sobreviveu bem. É claro que foi uma minoria que sobreviveu, mas sobreviveu. E essa mesma pessoa agora ele tem que ser progressista, ele tem que ser liberal, ou ele tem que ser libertador, ele tem que entender da crítica social dos conteúdos no momento em que ele aprendeu em que a palavra dele dentro da sala de aula é que era a mais importante, em que a didática dele estava focada no ensino, e quem ensina sou eu, professor. Eu sou detentor do conhecimento, do saber, e agora a didática está focada na aprendizagem. O foco da atenção é o aluno. Então, é eu, professor, que só ensinava e sabia tudo, que preciso me adequar à realidade cultural, regional daquele aluno e às situações do contexto social. Não é uma coisa fácil. Às vezes, a gente também atribui uma responsabilidade muito grande ao professor, e aí a gente precisa lembrar que o aluno não é só do professor, ele é da escola inteira. E aí a gente volta com o discurso do educador. Bom, por que eu gosto e prefiro falar educador? Por causa de todos esses conceitos que o Marcos lembrou aí para a gente, né, trazendo do José Moran, que o educador ele é completo, ele tem responsabilidade, ele tem a preocupação com o social, e são todos aqueles que trabalham dentro de uma escola. E essa escola é que é responsável por tudo que é produzido em seu interior, inclusive o conhecimento dos alunos e o conhecimento dos seus educadores também. Então, é um conjunto. A gente bota, às vezes, uma responsabilidade muito grande só no professor. Tem a gestão, tem a parte administrativa, e aí descobrir qual é o meio do caminho para organizar essa galera toda, para que eles dialoguem, como a gente está dialogando aqui, unidos na construção de um só interesse, que é a atenção ao aluno, é que é o grande X da questão. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Deixo a palavra em aberta. Só reiterando aí, quando você falou assim do professor, citou vários adjetivos e falou o professor é humano, tem a questão do aluno também, né? O aluno muitas das vezes também tem todas essas rejeições. Mas só um testemunhal para você, quando diz aqui que o aluno desenvolve a aprendizagem cooperativa, a pesquisa em grupo, a troca de resultados, e a interação bem sucedida aumenta a aprendizagem. Nós já viemos praticando isso desde o primeiro semestre.
Mas nesse final de semana específico, nós tivemos uns negócios aí chamado APX, que nos consumiu muito. E nós fizemos encontros virtuais, como esse está sendo. E assim, foi muito positivo, muito produtivo. Porque, assim, eu ainda cheguei depois da vida com a minha esposa, por mais cansado, e olha que eu estava cansado, mas por mais cansado que eu esteja, foi algo prazeroso, porque você vê essa troca de experiência, você deixa de ser apenas agora espectador. Então, cada um trazendo uma ponderação, fazendo as suas colocações. Então, eu vejo que essa aprendizagem, independente se vai ser no meio virtual ou no meio presencial, mas a troca de experiência, eu julgo ela ser muito positiva. E a gente tem podido experimentar isso, né? Com um grupo reduzido, mas daqui a pouco o nosso grupo aumenta. É isso mesmo, Marcos, mas só justificando, quando eu falo que os professores são humanos, para bem, mas também é para não bem. O que eu quero dizer é que, assim, tem seres humanos que têm muitas qualidades e aí se destaca na profissão por conta disso, né? E tem professores, né, que não tem tantas qualidades assim, e aí se destaca de forma não positiva de outras maneiras dentro da própria profissão. Quando se participa de processo seletivo, ou se contrata um professor, não existe um mecanismo de avaliação para saber se aquela pessoa ele é um educador em sua essência. Ele é uma pessoa. E aí, que tipo de pessoa ele é? Aí a própria profissão ela vai gritar, para bem ou para não. É isso que eu quis dizer. Assim como os alunos também, né? A mesma coisa acontece. Também são pessoas, para bem e também para não. Verdade. Bom, pessoal, eu vou encerrar então a videotutoria de hoje. Aguardo vocês na próxima quarta-feira para Educação Infantil 1. Espero que eu tenha ajudado. Participem lá do fórum, dizendo o que vocês acharam dessa discussão, dando o seu ok aí para ficar como um registro de presença. Quem não pôde participar, façam seus comentários e façam seu registro lá, porque continua valendo como registro de presença, mesmo não tendo participado da videotutoria. Mas pelo menos assistiu, pôde comentar, fazer comentários que a gente perceba que a pessoa tem assistido a videotutoria. Tá? E por hoje é só. Um abraço para todos vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação. Se vocês quiserem